A origem de Benito Mussolini é marcada por uma infância conturbada e uma juventude repleta de desafios. Nascido em 29 de julho de 1883, em Dovia de Predápio, uma pequena vila na Itália, ele foi filho de um ferreiro e de uma professora. Desde cedo, Mussolini se destacou não apenas por suas habilidades intelectuais, mas também por seu temperamento explosivo e sua inclinação para a violência. Na escola, sua rebeldia e comportamento agressivo se tornaram evidentes. Ele frequentemente se envolvia em brigas, o que resultou em sua expulsão de várias instituições de ensino. Esse histórico de conflitos e desavenças moldou sua personalidade, criando uma base para a autoconfiança que mais tarde o caracterizaria como líder. Mussolini também se envolveu em diversos escândalos durante sua juventude. Seu comportamento errático e sua busca por atenção frequentemente o colocavam em situações problemáticas. Ele se interessou por atividades que desafiavam as normas sociais da época, refletindo uma constante luta contra a autoridade. Esse espírito rebelde, embora problemático, começou a formar sua identidade como alguém que não se conformava com os padrões estabelecidos. Além disso, Mussolini enfrentou problemas de saúde na juventude, incluindo várias doenças que o afetaram fisicamente. Essas experiências o tornaram mais resiliente, alimentando uma determinação que o acompanharia ao longo de sua vida. Sua infância problemática e a busca por poder e reconhecimento moldaram sua visão de mundo e suas ambições políticas. Essas experiências não só o tornaram uma figura complexa, mas também ajudaram a cimentar a crença de Mussolini de que a força e a intensidade eram necessárias para alcançar seus objetivos. A combinação de sua natureza combativa e seu desejo de deixar uma marca na sociedade logo se tornaria evidente em sua trajetória política, culminando na ascensão ao poder como líder do fascismo italiano. A ascensão política de Mussolini é marcada por um período de intensa atividade e experimentação. Depois de passar um tempo vagando por diferentes países, ele descobriu um talento inato para agitar multidões e incitar revoltas. Esse carisma e capacidade de oratória se tornaram ferramentas fundamentais em sua trajetória política. Em 1902, Mussolini se filiou ao Partido Socialista Italiano e rapidamente se destacou como um dos seus líderes mais enérgicos. Ele acreditava firmemente na causa socialista e começou a usar suas habilidades para organizar greves e mobilizações em massa, almejando melhorias nas condições de trabalho dos operários. Sua retórica apaixonada e promessas de justiça social conquistaram a atenção das classes trabalhadoras, mas também o tornaram uma figura controversa, atraindo tanto admiradores quanto detratores. No entanto, a ascensão de Mussolini não foi sem obstáculos. Em 1911, ele foi preso por sua liderança em greves e revoltas, um reflexo da crescente tensão entre os socialistas e o governo. Essa experiência na prisão não o desanimou. Pelo contrário, ele emergiu com uma visão mais clara e determinada. Ao sair, sua frustração com as divisões internas do socialismo e seu desejo por uma Itália forte e unida começaram a moldar suas ideias políticas. Com o tempo, Mussolini começou a se distanciar do socialismo tradicional, sentindo que as lutas de classe estavam minando o potencial da nação. Ele começou a explorar novas ideologias, incorporando elementos de nacionalismo e militarismo que se tornariam fundamentais na formação do Partido Fascista. Essa mudança de direção não só refletiu suas ambições pessoais, mas também sua crença de que a verdadeira mudança social poderia ser alcançada através do fortalecimento do Estado e da unidade nacional, em vez de revoltas de classe. Assim, a experiência de Mussolini no Partido Socialista e suas atividades revolucionárias foram cruciais para moldar sua identidade política. Elas o ajudaram a desenvolver um estilo de liderança carismático, que eventualmente o levaria a se posicionar como um dos principais protagonistas da política italiana e mais tarde a se tornar o Dux do fascismo. A criação do Partido Fascista foi um passo decisivo na trajetória política de Mussolini e na história da Itália. Em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentava uma grave crise econômica e social, e a instabilidade política era palpável. Os capitalistas, temerosos das revoltas socialistas e da possibilidade de uma revolução, encontraram em Mussolini um aliado inesperado. Em 1919, Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, inicialmente como um movimento que prometia restaurar a ordem e a grandeza italiana. Ele começou a organizar seus seguidores, conhecidos como Camisas Negras, como um grupo paramilitar.
Esses homens eram não apenas adeptos fervorosos da ideologia fascista, mas também agentes da intimidação e da violência, que atacavam e reprimiam os movimentos revolucionários e as organizações socialistas. Essa brutalidade era um componente central da estratégia de Mussolini, que via a violência como uma forma legítima de assegurar seu poder e eliminar a oposição. Inspirado em uma combinação de nacionalismo, militarismo e elementos de socialismo, o Partido Fascista rapidamente ganhou apoio entre a classe média e os empresários, que viam nele uma alternativa viável para a ameaça socialista. O partido utilizava uma retórica populista, prometendo o restabelecimento da ordem e a revitalização da economia. Com isso, Mussolini conseguiu conquistar a confiança de setores que antes o desprezavam, criando uma base sólida de apoio. As táticas violentas e a intimidação permitiram ao Partido Fascista expandir sua influência em várias regiões da Itália. Ele não hesitou em atacar os opositores, e sua estratégia de confrontação direta fez com que muitos se sentissem impotentes para se opor ao avanço do fascismo. Ao mesmo tempo, Mussolini cultivava uma imagem de força e determinação, posicionando-se como o salvador da nação. Com o tempo, essa dinâmica culminou na tomada de controle do governo italiano. A habilidade de Mussolini em manipular a política e sua disposição para usar a força lhe garantiram não apenas a lealdade de seus seguidores, mas também a capacidade de intimidar seus rivais. Assim, o Partido Fascista não apenas se consolidou como uma força política significativa, mas também estabeleceu as bases para a transformação da Itália em um Estado totalitário sob a liderança de Mussolini, que se tornaria conhecido como o Duce. A conquista do poder por Mussolini foi um processo calculado, onde ele utilizou uma combinação de intimidação, violência e astúcia política. Em um momento crucial da história italiana, Mussolini percebeu que para se tornar um líder, precisava criar uma imagem de força e determinação. Foi assim que nasceu a famosa Marcha sobre Roma, um evento que se tornaria emblemático de sua ascensão. Em outubro de 1922, Mussolini e seus seguidores, os Camisas Negras, marcharam em direção à capital italiana, Roma, em uma demonstração de força que era tanto um espetáculo quanto uma ameaça. Com cerca de 30 mil apoiadores marchando, o ato foi planejado para intimidar o governo e a monarquia. A marcha não apenas tinha o objetivo de exibir o poder do movimento fascista, mas também servia como uma estratégia para forçar a mão do rei, Vítor Emanuel III. A reação do governo foi um misto de temor e hesitação. Os líderes políticos da época não estavam dispostos a enfrentar diretamente o movimento fascista, e a possibilidade de um confronto armado parecia alarmante. Em um cenário de instabilidade política, o rei, pressionado pela situação, tomou uma decisão drástica: cedeu às demandas de Mussolini. No dia 29 de outubro de 1922, ele o nomeou como primeiro-ministro da Itália. Esse momento foi uma virada significativa não apenas na vida de Mussolini, mas também para a história da Itália. A nomeação não significava apenas um reconhecimento formal de seu poder, mas também legitimava suas táticas brutais e seu ideário político. Assim, Mussolini passou de um político marginal a um líder nacional, estabelecendo as bases para o regime fascista que duraria mais de 2 décadas. A Marcha sobre Roma, portanto, foi mais do que um ato simbólico. Foi uma estratégia brilhante que misturou intimidação com uma leitura astuta da dinâmica política do país. Mussolini havia conseguido o que muitos consideravam impossível: transformar um movimento de rua em uma força dominante no cenário político italiano, estabelecendo-se como o Duce e moldando o futuro da nação conforme sua visão. Mussolini, em sua busca pela manutenção do poder absoluto, implementou uma política de intimidação e controle que se manifestou em diversas práticas brutais e manipulativas. Uma das táticas mais emblemáticas de seu regime foi o uso de execuções sumárias para eliminar qualquer forma de oposição. Com a força, ele silenciava dissentimentos, enviando uma mensagem clara a todos os que ousassem desafiar sua autoridade. A resistência era uma sentença de morte. Além das execuções, Mussolini usou a divisão interna como uma estratégia astuta para garantir sua posição. Ele fomentava rivalidades entre seus ministros e colaboradores, criando um ambiente de desconfiança e conflito. Ao fazer isso, impedia que qualquer grupo se unisse em torno de uma oposição efetiva. A insegurança em suas próprias fileiras significava que os aliados de Mussolini estavam mais preocupados em proteger suas próprias posições do que em questionar o Duce.
permitindo que ele se mantivesse no controle de uma maneira que parecia invulnerável. Sua obsessão pelo controle não conhecia limites. Mussolini não apenas queria governar a Itália, ele desejava moldar todos os aspectos da vida pública e privada. Desde decisões políticas de grande importância até pequenos detalhes do cotidiano, como o corte de árvores, nada escapava de sua supervisão. Essa abordagem meticulosa visava criar uma sociedade homogênea, onde cada cidadão se sentisse parte de um grande experimento social sob a égide de sua liderança. Para fortalecer ainda mais seu regime, Mussolini estabeleceu uma vasta rede de espionagem. Essa rede tinha como objetivo coletar segredos e informações sobre seus adversários e até mesmo sobre aliados. Com uma vigilância constante sobre seus oponentes, o regime não apenas se antecipava a potenciais ameaças, mas também cultivava um clima de medo que mantinha a população em um estado de alerta perpétuo. A espionagem tornou-se uma ferramenta essencial para a manutenção do controle, garantindo que ninguém se sentisse seguro ou livre para agir contra os interesses do governo. Essas táticas de intimidação e controle não apenas solidificaram o domínio de Mussolini, mas também criaram um ambiente de opressão e medo. A brutalidade do regime e a vigilância constante resultaram em uma sociedade onde a liberdade individual foi sacrificada em nome da estabilidade e poder centralizado, marcando uma era sombria na história da Itália. Mussolini, em sua busca implacável pelo poder, implementou uma política de intimidação e controle que se tornou uma marca registrada de seu regime. Para garantir sua posição, ele não hesitou em recorrer a métodos brutais e violentos. Execuções de opositores políticos eram comuns, e o medo que ele instigava no o legado de seu governo brutal e controlador se tornaria um marco na história, mostrando os extremos que um líder pode ir para manter o poder, mesmo que isso signifique sacrificar a liberdade e a dignidade de seu próprio povo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fracassos militares de Mussolini se tornaram emblemáticos da sua liderança desastrosa e das suas decisões imprudentes. Em sua busca por expandir o Império Italiano, ele lançou campanhas agressivas sem um planejamento estratégico adequado. Um dos primeiros erros foi a invasão da Grécia em 1940. Mussolini acreditava que a conquista seria rápida e fácil, mas logo se deparou com uma resistência feroz. As tropas italianas enfrentaram um terreno montanhoso desafiador e a falta de suprimentos adequados, levando a uma derrota humilhante que obrigou a Alemanha a intervir para resgatar seus aliados. Além disso, suas tentativas de consolidar o controle sobre a África também falharam. Em sua invasão da Etiópia, Mussolini esperava demonstrar a força militar italiana. Mas o que se tornou evidente foi um esforço dispendioso e ineficaz que se arrastou e resultou em grandes perdas, tanto de recursos quanto de vidas. O conflito não trouxe o prestígio que ele almejava, mas em vez disso, expôs as fraquezas do exército italiano. Ainda mais emblemático foi o destino da marinha italiana. Durante a guerra, a Regia Marina, a marinha italiana, sofreu perdas devastadoras. Um dos episódios mais chocantes foi a quase aniquilação da frota italiana em uma única ação. Um único ataque aéreo britânico, utilizando bombardeiros, causou danos irreparáveis, demonstrando como a subestimação do poder aéreo inimigo poderia ser fatal. Essa perda de confiança na capacidade militar italiana não apenas desmoralizou suas tropas, mas também abalou a imagem de Mussolini como um líder forte e decisivo. Esses fracassos militares não foram apenas uma série de derrotas no campo de batalha. Eles refletiram a falta de visão estratégica e a incapacidade de Mussolini de adaptar suas ambições à realidade da guerra moderna. Ao invés de se consolidar como um líder de um império, Mussolini se tornou um símbolo do que não se deve fazer em tempos de conflito. E sua história se tornou uma lição sobre os perigos da arrogância e da má liderança. A relação entre Mussolini e Hitler era complexa e, no início, parecia promissora para ambos. Mussolini, o líder fascista italiano, exerceu uma influência sobre Hitler durante os primeiros anos do regime nazista. A figura imponente de Mussolini e sua visão expansionista serviram como um modelo para Hitler, que via nele um exemplo de liderança forte. No entanto, à medida que a guerra avançava, a dinâmica entre os dois líderes começou a mudar. Com o passar do tempo, ficou evidente que Mussolini era, na verdade, o segundo nesse relacionamento. Enquanto Hitler se tornava cada vez mais autoritário e suas ambições se expandiam, Mussolini lutava para manter sua relevância e influência.
Em um esforço para reverter essa percepção, Mussolini tentou manipular Hitler em diversas ocasiões, buscando reafirmar sua posição como um igual. No entanto, suas tentativas frequentemente se mostraram infrutíferas. A aliança com a Alemanha se tornou um fardo para Mussolini. Ele cometeu uma série de erros estratégicos, muitos dos quais resultaram em desastres militares. Ao invés de ser um parceiro forte e influente, Mussolini se viu cada vez mais preso à vontade de Hitler, um mero coadjuvante na cena de uma guerra que ele acreditava que poderia controlar. Essa dependência o isolou ainda mais, levando-o a uma espiral de decisões equivocadas que culminaram na queda do regime fascista. A relação com Hitler, que começou com promessas de grandeza, acabou se transformando em um pesadelo, ilustrando como a ambição e a busca pelo poder podem levar à própria ruína. Assim, a história da relação entre Mussolini e Hitler não é apenas sobre duas figuras históricas, mas também sobre os perigos de alianças baseadas em interesses egoístas e a ilusão de grandeza, que pode consumir até mesmo os líderes mais carismáticos. As decisões de Mussolini se mostraram catastróficas para a Itália, levando o país a um abismo do qual não havia retorno. Sua aliança com Hitler e a participação na Segunda Guerra Mundial resultaram em invasões no território italiano, provocando uma onda de destruição e sofrimento que deixou marcas profundas na nação. Enquanto as tropas aliadas avançavam, a confiança no regime fascista evaporava rapidamente. A brutalidade do governo de Mussolini e suas escolhas militares desastrosas não apenas minaram a sua popularidade, mas também geraram um clima de insatisfação e revolta. O povo italiano, que um dia havia visto Mussolini como um salvador, agora o encarava como o arquétipo do desastre. A nação mergulhou em uma guerra civil, um conflito que se intensificou à medida que grupos opostos se levantavam para enfrentar o regime opressor. O fim de Mussolini chegou de forma brutal e simbólica. Capturado por seus compatriotas, que uma vez foram leais a ele, seu destino foi selado nas mãos daqueles que ele havia traído. A imagem do ditador, pendurado de cabeça para baixo, se tornou um poderoso símbolo da queda de um regime que havia prometido grandeza, mas que, em última análise, trouxe apenas destruição. E assim, a história de Mussolini se encerra, deixando lições amargas sobre o poder, a ambição desmedida e os perigos do autoritarismo. Se você gostou deste vídeo e deseja saber mais sobre como a história molda o nosso presente, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos.